Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 28. A Guerra Lusitana contra Roma. Viriato, herói da resistência. No episódio anterior, vimos Roma dominante e impiedosa, destruindo Corinto, na Grécia, ao leste, e destruindo Cartago, ao sul de Roma, e demonstrando a sua força sem igual no Mediterrâneo no ano-chave de 146 a.C. Na maioria das histórias de Roma, e há muitas, desse momento, a história salta para as convulsões sociais que vão destruir a República no decorrer dos próximos 100 anos, até a chegada do Império. Mas entre aquele ano de auge e destruição e a convulsão dos irmãos Gracos, que seria o pontapé inicial da queda da República, há um episódio de história romana na Península Ibérica, ali onde hoje temos Portugal, que deve ser conhecido e lembrado pelos amantes da língua portuguesa. A Guerra Lusitana contra o domínio romano, que ocorreu entre 155 e 139 a.C. Essa história começa no final da Segunda Guerra Púnica, quando Roma toma as possessões de Cartago na Península Ibérica, que os romanos chamavam de Espanha como um todo, e que hoje nós temos Espanha e Portugal. Aquela região era povoada por tribos de origem celta, principalmente, que reúnem uma amálgama de diferentes grupos, coletivamente chamados de celtibéricos, e por um grupo separado, conhecido como lusitanos. Estes habitavam a área entre o rio Douro, ao norte, e o rio Tejo, ao sul, com as suas terras se estendendo também para o oeste, o leste de Portugal, o oeste da Espanha, que é uma região chamada Extremadura. Muitos desses grupos da Península Ibérica haviam sido cooptados pelos cartagineses, inclusive fazendo parte das tropas que o Aníbal usou para invadir a Itália, na Segunda Guerra Púnica. Com a chegada dos romanos, as tribos dali, os grupos, ficaram desconfiados, e muitos viram ali uma oportunidade de recuperar a autonomia que eles tinham. Em 151 a.C., ocorreu um episódio sangrento, que foi o estopim do que seria chamada a Segunda Guerra Lusitana. Nessa época, os romanos enviavam pretores para governar e administrar as áreas sob jugo romano. O pretor, que foi enviado em 152 a.C., se chamava Galba, e como já havia uma história de hostilidade dos lusitanos para com os romanos, ele chegou e decidiu dar um exemplo de força, e de crueldade também. O Galba chama os lusitanos com a promessa de paz e de assentamento, nas condições que eles entreguem as suas armas. 30.000 lusitanos, entre homens, mulheres e crianças, vão ao encontro de Galba e das suas tropas e são divididos em 3 grupos. Depois que eles entregam as armas, as legiões romanas cercam os grupos, um de cada vez, e começam uma execução coletiva, massiva. Ao fim desse ataque covarde e traiçoeiro, haviam cerca de 9.000 pessoas mortas, 9.000 lusitanos, principalmente os homens em idade militar. E 20.000, a maioria mulheres e crianças, foram feitos escravos pelos romanos. Apenas uma minoria, cerca de 1.000, conseguiu escapar para as montanhas ali da área de Portugal, inclusive a Serra da Estrela. Entre os que escaparam havia um jovem pastor, chamado Viriato. É interessante notar que Viriato aparece no registro histórico assim mesmo, como um pastor de origem humilde, sem conexões nobres, e assim ele é descrito pelos historiadores romanos, um pastor que virou bandido, que virou líder. É importante também fazer um parêntese que todas as fontes que a gente tem hoje sobre o Viriato são romanas, ou seja, os comentários que a gente tem deles são do seu inimigo, e mesmo estes mostram respeito e admiração pela liderança, pela coragem e pela força demonstrada por Viriato nessa guerra contra Roma. A primeira intervenção que o Viriato fez foi convencer os lusitanos a não mais aceitar novos tratados de paz com Roma, como foi proposto pelo novo pretor romano que se chamava Vitélius. Dada a experiência pessoal do Viriato com o massacre que foi comandado pelo Galba, não é surpresa, que ele não confiava na palavra romana. A segunda contribuição de Viriato foi a ideia de que não seria possível combater Roma em embates tradicionais, onde um exército organizado em unidades de combate
se degladeia com um outro exército organizado e com unidades de combate. O Viriato, então, se torna um dos pioneiros o que hoje a gente chama de táticas de guerrilha, onde pequenos destacamentos fazem ataques surpresas, rápidos, contra um inimigo maior, um inimigo mais forte e um inimigo mais organizado. Esses ataques rápidos de surpresa e organizados como emboscadas foram o terror dos romanos por muitos anos. A tática do Viriato incluía também dividir as tropas dele em pequenos grupos, quando eles eram atacados por uma formação romana, de forma que cada grupo podia ir para o seu lado. Ele tinha também um grupo de cavaleiros de elite, que ele comandava pessoalmente, que atacava, distraía os romanos, enquanto os pequenos grupos escapavam. Esses cavaleiros usavam a vantagem da sua habilidade em cavalgar rapidamente e de ter armaduras leves, né? E atacavam e recuavam repetidamente, o que deixava as tropas romanas exaustas, porque eles eram principalmente compostos por infantaria pesada. Essa mistura de cavaleiros e soldados de infantaria atuando em mudanças rápidas de ataque e fuga, que também às vezes são conhecidos como guerra de escaramuças, eram colocados em prática de surpresa em territórios de rápido controle, como ravinas e zonas íngremes, que não eram muito boas para grandes formações militares. E os romanos, inclusive, deram o nome dessa tática de concursária, que eram práticas que são utilizadas até hoje, quando você tem um grupo menor combatendo um grupo maior. Um exemplo disso foram as tropas afegãs. Foi assim que elas combateram as tropas soviéticas, bem aqui nos anos 80 do século XX. Esses mesmos cavaleiros dos lusitanos foram utilizados como isca para atrair legiões romanas numa emboscada, onde o mesmo líder romano, o Vitélius, foi morto em combate, que era uma coisa muito rara de acontecer. E assim como morreram também 4.000 dos seus homens. Foi uma das maiores derrotas romanas na Península Ibérica. Essa vitória do Viriato consolidou a fama dele como estrategista e como líder militar e fez com que os romanos levassem mais a sério essa ameaça lusitana ali na Península Ibérica. Isso tudo aconteceu em 147, em torno da cidade de Tribola, e foi uma grande derrota romana e foi a maior vitória do Viriato. Ou seja, ele conseguiu derrotar toda uma legião romana, né? Nos anos seguintes a essa vitória, o Viriato fez grandes conquistas territoriais, até que os romanos, em cerca do ano 140 a.C., decidiram reconhecê-lo como líder e propuseram um tratado de paz. Provavelmente cansados de guerra e imaginando que agora que tinham demonstrado capacidade de combate, os romanos iam aceitar uma convivência com os lusitanos, o Viriato enviou 3 dos seus auxiliares de confiança para negociar os termos de paz. Esses auxiliares foram, mas ouviram do líder romano que a condição para a paz seria o assassinato do Viriato. Ou seja, ele subornou esses auxiliares para que eles assassinassem o Viriato. E assim morre o herói da nossa história. Morre de traição pela mão dos seus auxiliares. A morte do Viriato foi sentida pelos lusitanos, que deram a ele um enterro de herói, e isso foi descrito inclusive nas histórias antigas. O Viriato, então, se torna um dos primeiros representantes dessa classe de heróis, chamada heróis da resistência, né? Da resistência, no caso, ao jugo romano, que eventualmente formariam nações europeias independentes e seriam vistos como heróis nacionais séculos depois, né? Então você tem o Viriato em Portugal, você tem o Armínio na Alemanha, você tem o Vercingetorix na França e a Boadicea na Inglaterra. Todos esses são líderes populares de tropas pequenas que eventualmente foram derrotados pelos romanos, mas que representam esse ideal nacional de cada um desses grupos. Como não poderia deixar de ser, o Viriato foi citado pelo Luís de Camões no seu poema épico Os Lusíadas. Ele foi também personagem principal de um poema épico dos 1600. O poema se chama Viriato Trágico, de Brás Garcia de Mascarenhas, e um dos poemas do Fernando Pessoa, no livro Mensagens, é intitulado Viriato, e diz assim: Se a alma que sente e faz conhece, só porque lembra o que esqueceu, vivemos raça porque houvesse,
memória em nós do extinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou, ou tu, ou de que eras a haste. Assim Portugal se formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada. E é já o ir a haver o dia, na antemanhã, confuso, nada. Com a morte traiçoeira do Viriato, os romanos finalmente começam a ocupação organizada da Península Ibérica, inclusive do que hoje é Portugal, e em parte por conta dessas resistências ali no interior, os romanos começaram a ir através do Estreito de Gibraltar, chegando pelo oceano a Portugal. E eles fazem duas grandes fortificações na desembocadura dos dois grandes rios portugueses. Uma fortificação ao sul, na desembocadura do Rio Tejo, que hoje é Lisboa, e uma fortificação ao norte, na desembocadura do Rio Douro, onde hoje temos a cidade do Porto. Eventualmente, a Lusitânia vai se transformar num dos departamentos da Península Ibérica, romanos, extremamente romanizados, e assim a gente sai da Lusitânia e da tradição celta para a romanização e a divulgação do latim como idioma, que deu origem ao português, que é o idioma onde a gente conta essas histórias da história de Roma. A gente se encontra.